Notícias do dia. Ano 6, número 1972. Dia 14 de abril de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia das Américas. Dia do Técnico em Serviço de Saúde. Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Dia Nacional do Médico Neurocirurgião. Dia Mundial do Café. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 33 graus, Salvador, Bahia. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,68. Valor do euro, em alta, R$ 5,10. Índice Bovespa, em alta, 0,55%, 116.781 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,42% valendo R$ 194.524,73. Notícias nacionais. Governo lança certificado de crédito para estimular reciclagem no país. Estimativa do governo é um investimento potencial de R$ 14 bilhões por ano no setor de reciclagem. Medida foi formulada pelos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente. Ministério da Educação, MEC, lança plataforma virtual para a formação de professores. Para a secretária executiva substituta do MEC, Silvia Gouveia, a capacitação dos profissionais da área é importante para a melhoria da qualidade da educação. Ministério da Saúde inicia campanha de combate à doença de Chagas. Segundo o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, a doença é mais presente em regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. Peças de conscientização serão veiculadas na TV, rádio e mídia social. Ministérios da Economia e da Justiça firmam acordo contra a pirataria. Uma das ações será a conscientização sobre prejuízos causados pela pirataria contra direitos de propriedade intelectual. Nesta quarta-feira, dia 13, foi lançada a cartilha Boas Práticas E-Commerce. PT confirma a indicação de Alckmin para vice de Lula. A aliança para a disputa da eleição presidencial de outubro foi anunciada na semana passada, mas precisava ser analisada formalmente pela executiva do partido. Caso Flor de Lis, Tribunal do Júri condena mais 4 réus. Dentre os acusados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo estão um filho biológico de Flor de Lis e um filho afetivo. Penas variam de 2 a 5 anos. Polícia Federal realiza incineração de drogas em Uberaba, Minas Gerais. Foram incinerados 789 quilos de entorpecentes. Polícia Federal desarticula grupo criminoso responsável por fraude em financiamento bancário, corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins. O montante das operações de crédito apurado até o momento é de pelo menos R$ 1,2 milhão. Polícia Federal e Receita Federal apreendem grande quantidade de insumo químico utilizado no refino de droga em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A ação tem como objetivo dificultar a produção de cocaína nas regiões de fronteira. Casos de síndrome respiratória grave em crianças crescem, diz Fiocruz. Síndrome respiratória é associada ao agravamento de infecção viral. Paciente pode apresentar desconforto respiratório e queda no nível de saturação de oxigênio. Covid-19. Uso do medicamento Paxlovid pelo SUS vai à consulta pública. Medicamento é indicado para pacientes adultos que não requerem oxigênio suplementar e apresentam risco de progressão para Covid-19 grave. Antiviral da Pfizer teve parecer favorável da Conitec. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.210.853 casos acumulados de Covid-19 e 661.656 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.167.518 pacientes se recuperaram da doença e há 381.679 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 406.023.271. Fernando de Noronha, Pernambuco, deixa de exigir testes de Covid-19 para turistas que desejarem viajar ao arquipélago. Segue obrigatória a apresentação do cartão de vacinação ou de um comprovante equivalente que ateste a conclusão do ciclo vacinal ou dose única. A medida entrará em vigor na próxima sexta-feira, dia 15. Senacom pede retirada do Kinder Ovo ou explicações sobre contaminação. Órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública determina que fabricante formalize recall do chocolate ou esclareça a segurança do produto. Empresa tem prazo de 72 horas para atender a solicitação. Além de tradição, pescado é opção econômica para a Semana Santa. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os itens mais consumidos na Páscoa tiveram aumento de 3,93% nos últimos 12 meses. Vigilância Sanitária alerta para os cuidados na compra de peixes. Explosão deixa um morto em indústria química em Mauá, São Paulo.
Corpo de Bombeiros deslocou 9 viaturas para atender a ocorrência. Um homem teve que ser retirado de um reservatório e foi atendido no local com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. Outro homem teve queimaduras leves. Empresa trabalha com produtos derivados de acetato de etila. Brasil registra reciclagem de 98,7% de latas de alumínio em 2021. É o maior índice da história da reciclagem de latas no país, desde o início do mapeamento em 1990, sendo também um dos maiores do mundo. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, leiloa 59 blocos de exploração de petróleo na oferta permanente. Para o governo, leilão desta quarta-feira, dia 13, foi excepcional. Com as ofertas vencedoras, serão arrecadados mais de R$ 422 milhões em bônus de assinatura com a contratação de 59 blocos. Trecho de 270 quilômetros de rodovias no sul é leiloado com deságio de 1,3%. Contrato de concessão do Governo do Rio Grande do Sul prevê obras de melhoria e conservação das rodovias ERS 122, ERS 240, RSC 287, ERS 446 e RSC 453. Estradas ficam na Serra e no Vale do Caí. Vendas do varejo crescem 1,1% de janeiro para fevereiro, diz IBGE. Dados da pesquisa mensal do comércio, divulgada nesta quarta-feira, dia 13, mostram que o setor cresceu 1,3% na comparação com fevereiro de 2021 e 1,7% no acumulado de 12 meses. É a segunda alta consecutiva do indicador. Dólar comercial tem primeira alta após 3 quedas e fecha R$ 4,68. Moeda norte-americana fechou com alta de 0,26%. Cotação iniciou o dia em baixa, caindo para R$ 4,65 no início das negociações, mas depois passou a alternar altas e recuos. Bolsa sobe 0,55% no primeiro ganho desde a quinta-feira, dia 7. Esportes. NBB. Unifacisa 72, Brasília 90. Copa Libertadores. Fase de grupos, segunda rodada. Libertad 2, Caracas 1. Colo-Colo 2, Alianza Lima 1. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, segunda rodada. Santos 3, Universidade Quito 2. Melgar 2, River Plate 0. Racing 2, Cuiabá 0. Liga dos Campeões da Europa. Quartas de final, jogo 2. Liverpool 3, Benfica 3. Atlético de Madrid 0, Manchester City 0. Dinamarca será a penúltima adversária do Brasil antes da Copa América. Equipe comandada pela técnica Pia Sundhage enfrentará as dinamarquesas em 24 de junho. E 4 dias depois fará o último amistoso preparatório contra a Suécia. CBF fechou a agenda de amistosos preparatórios para a competição em julho. Tênis. Brasileiras sobram contra Guatemala em estreia na Billie King Cup. A dupla Bia Haddad e Laura Pigossi venceu os últimos dos 3 jogos em competição no Equador. Seleção feminina volta à quadra nesta quinta, dia 14, contra a equipe argentina. Notícias internacionais. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, acusa a Rússia de usar bombas de fósforo branco na Ucrânia. Armamento é muito venenoso e pode causar graves queimaduras de difícil tratamento. Cidade ucraniana tem mais de 1.500 corpos de militares russos em necrotério. Prefeito pede a mães russas que busquem filhos que morreram em combate contra as tropas de Kiev. ONU. Trégua humanitária da Ucrânia não parece possível no momento, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Milhares de pessoas foram mortas e a ONU diz que cerca de 11 milhões de ucranianos deixaram suas casas e mais de 4 milhões de pessoas deixaram o país. Presidentes da Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia vão a Kiev. O objetivo da visita dos 4 líderes é manifestar solidariedade europeia à Ucrânia. Assessor de Zelensky nega rejeição à visita do presidente alemão. Jornal Bild divulgou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia rejeitado planos de Steinmeier devido às estreitas relações com a Rússia nos últimos anos e ao apoio ao gasoduto Nord Stream 2. Rússia descarta trocar prisioneiros por empresário amigo de Putin. Viktor Medvedchuk é um político ucraniano que faz parte do movimento pró-Rússia e estava foragido desde fevereiro. ONU alerta que guerra agravará a realidade de refugiados na África. Custo crescente dos alimentos e do combustível junta-se a problemas pré-existentes, como os conflitos, a crise climática e a pandemia de Covid-19. Organização diz que aumento dos alimentos levará à onda de fome. Sobe para 67 o número de mortes devido à tempestade nas Filipinas. Maioria das mortes ocorreu perto da cidade de Baybay, no centro do país, onde 100 pessoas ficaram feridas e 27 estão desaparecidas. Chuvas e enchentes matam 259 pessoas na África do Sul. Costa sudeste da África está na linha de frente de sistemas climáticos marítimos que estão ficando mais intensos por conta do aquecimento global, quadro que pode se agravar. Governo promete ajudar sobreviventes. Prisão perpétua. Membro do Estado Islâmico é condenado por morte de parlamentar. O britânico Ali Abi Ali, de 26 anos, foi considerado culpado por assassinar o político David Amis.
Polícia prende suspeito de abrir fogo no metrô de Nova York. Policiais e agentes de segurança federais e estaduais procuravam o suspeito do atentado Frank James, que foi preso no East Village, em Manhattan. Estados Unidos condenam especialista em criptomoedas por ajuda à Coreia do Norte. Especialista em criptomoedas foi condenado a pouco mais de 5 anos de prisão nos Estados Unidos por ajudar a Coreia do Norte a contornar sanções financeiras usando moedas virtuais. No julgamento, Virgil Griffith se declarou culpado por conspirar contra as leis norte-americanas. Expectativa de vida nos Estados Unidos caiu quase 2 anos em 2020. Expectativa de vida é de 76,99 anos, e não mais 78,86 anos, registrada em 2019, de acordo com pesquisa que avaliou contagens nacionais de mortes e de população em 2019 e 2020. É a maior queda em comparação com países de alta renda. Novos casos e mortes por Covid-19 continuam a baixar no mundo, segundo o relatório semanal da OMS. É a terceira semana consecutiva em que os dois indicadores caem. Últimas taxas são de 24% e 18%, respectivamente. Britânico de 95 anos se torna a pessoa mais velha a andar sobre as asas de um avião. Ivo Button superou o feito de Thomas Lack, que realizou o desafio nas alturas quando tinha 93 anos e 100 dias. Eventos históricos do dia. Em 1865, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, sofre um atentado no Teatro Ford cometido por John Wilkes Booth. Lincoln viria a falecer no dia seguinte. Em 1912, o navio de passageiros britânico RMS Titanic colide com um iceberg no Atlântico Norte na sua viagem inaugural. Em 1927, o primeiro carro da Volvo é lançado em Gotemburgo, Suécia. Em 1956, em Chicago, Estados Unidos, o videotape é demonstrado pela primeira vez pelos cientistas Charles Ginsberg e Ray Dolby, da americana Ampex. Em 2003, 99% do genoma humano foi sequenciado pelo projeto do Genoma Humano, com uma precisão de 99,99%. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.